Causas e consequências dos incêndios florestais. Introdução geral. Os incêndios florestais são definidos como incêndios que ocorrem em áreas de vegetação como florestas, matas e campos. Eles são caracterizados por sua propagação descontrolada, podendo consumir grandes áreas e afetar ecossistemas inteiros. É importante distinguir os incêndios florestais das queimadas controladas, que são realizados com supervisão de profissionais e objetivos específicos, como limpeza de áreas para proteção ou prevenção de incêndios maiores. Essas ocorrências podem ser de causas naturais, como a queda de raios, ou antrópicas, como a abertura de áreas para plantio e pastagem por meio do uso do fogo. As consequências dos incêndios florestais recaem sobre a flora, a fauna, solo, recursos hídricos e sobre a população, com prejuízos econômicos, de saúde e de moradia. A prevenção dos incêndios florestais depende de fatores diversos que vão desde a educação ambiental até a alteração em hábitos e práticas de uso do solo. A implementação dessas medidas não apenas protege os ecossistemas e a biodiversidade, mas também garante a segurança das comunidades que dependem das florestas para sua subsistência. A responsabilidade coletiva é fundamental para garantir um futuro sustentável e livre de incêndios devastadores. Em 2024, o Brasil enfrentou perdas severas devido aos incêndios florestais, com mais de 11,39 milhões de hectares queimados até agosto. Isso inclui áreas de biomas críticos como a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Estima-se que os incêndios afetaram diretamente 11,2 milhões de pessoas, com prejuízos econômicos que já somam 1,1 bilhão de reais. O mês de agosto foi particularmente devastador, responsável por quase metade de toda a área queimada no ano. Esses incêndios são intensificados por fatores como a seca severa e os efeitos do El Niño, agravando a situação ambiental e econômica do país. O estudo dos incêndios florestais é de extrema importância no contexto do manejo florestal e da recuperação de áreas degradadas, pois permite desenvolver práticas de manejo sustentável, como a implementação de técnicas de prevenção, incluindo aceiros e monitoramento do acúmulo de resíduos. 2. Incêndios florestais. 2.1 Conceitos gerais sobre incêndios florestais. Incêndios florestais, queimadas controladas e focos de calor são conceitos distintos que se referem a diferentes especificidades relacionadas ao fogo na vegetação. Os incêndios florestais são eventos não controlados que resultam em grandes áreas de vegetação sendo consumidas pelo fogo, geralmente causados por fatores naturais ou humanos, como descargas elétricas ou práticas agrícolas inadequadas. As queimadas controladas, por outro lado, são um tipo de prática agrícola utilizada no meio rural, sendo uma das ações mais antigas realizadas pelo homem. Ocorrem de forma planejada e controlada. Devem ser realizadas sob condições climáticas específicas e com autorização dos órgãos competentes para evitar incêndios florestais. Elas são utilizadas como uma técnica de manejo agrícola para limpar áreas de vegetação, promovendo a regeneração do solo e a fertilidade, o que pode ser benéfico para a agricultura. Além disso, as queimadas controladas ajudam a reduzir o acúmulo de material combustível, evitando o risco de incêndios florestais descontrolados no futuro. É muito utilizada pelo pequeno produtor porque é eficiente e barata, desde que estejam devidamente treinados e sigam as diretrizes determinadas. Já os focos de calor ou focos ativos referem-se a pontos detectados por satélites que indicam temperaturas elevadas, geralmente acima de 47 graus Celsius.
que podem ser resultado de queimadas, incêndios florestais ou outras fontes de calor. A detecção de focos de calor é uma ferramenta crucial para o monitoramento de incêndios, permitindo a identificação rápida de áreas em risco e a mobilização de recursos para combate ao fogo. Esses sensores, localizados em satélites de órbita polar, como os da série NOAA e os satélites MODIS, Terra e Aqua, operam em altitudes entre 700 a 900 km e detectam pontos com temperaturas superiores a 47 graus Celsius, que podem indicar a presença de incêndios ou queimadas. 2.2 Definição de fogo e fases da combustão da madeira. O fogo é uma reação química de combustão que ocorre quando o material combustível é combinado com oxigênio, liberando calor e luz. Para que esse fato aconteça, é necessária uma temperatura elevada para iniciar o processo de combustão. O ser humano utiliza o fogo, desde sua descoberta, para diversas finalidades, como aquecimento, cozimento de alimentos e geração de energia. O fogo é uma reação química de oxidação. A decomposição natural da matéria orgânica também é uma reação de oxidação, só que ocorre lentamente, a temperatura ambiente e com baixa liberação de calor. A combustão é uma reação inversa à da fotossíntese, conforme pode ser observado a seguir. A combustão é uma reação complexa porque envolve uma série de variáveis que interagem num processo de retroalimentação. Essa reação pode ser dividida em 3 fases distintas. Na primeira fase, denominada pré-aquecimento, o processo inicia-se com a evaporação da umidade do material combustível. O material combustível começa a se aquecer, mas a temperatura ainda é baixa, por volta de 100 graus Celsius. Nessa temperatura, o material perde umidade, principalmente por evaporação e seca. Nessa fase, ainda não existem chamas. O calor elimina o vapor d'água e continua aquecendo o combustível. A segunda fase começa com a quebra da celulose, também denominada decomposição térmica do combustível. Ao atingir cerca de 200 graus Celsius, os gases voláteis começam a se desprender, entrando em ignição na presença de oxigênio, na forma de chamas visíveis. São esses gases voláteis que entram em combustão e não a celulose diretamente. Por isso, o fogo não ocorre diretamente no combustível, e sim próximo à sua superfície. A temperatura continua a subir e, quando chega entre 300 a 400 graus Celsius, se tiver oxigênio, ocorre a ignição com a presença de chamas. Essa é a fase que mais atrai a atenção durante um incêndio. Após a combustão em chamas, inicia-se a terceira fase, denominada combustão em brasas, ou sem chamas, que é a queima do carvão residual, completando-se o ciclo da combustão. Deve-se ressaltar que as 3 fases ocorrem simultaneamente durante um incêndio florestal. O espalhamento do fogo para realimentar a combustão ocorre mediante os 3 processos de transferência de energia: convecção, radiação e condução. A condução ocorre quando o calor é transferido diretamente entre moléculas ou partículas que estão em contato umas com as outras. O caso do fogo, quando um objeto sólido, como um pedaço de madeira ou metal, entra em contato direto com as chamas ou com uma superfície quente. O calor é transferido do material mais quente para o mais frio. Esse processo ocorre, por exemplo, quando uma panela de metal é aquecida no fogão e a temperatura aumenta em toda a sua superfície. A convecção, o ar aquecido é mais leve e sobe,
é a transferência de calor através do movimento de líquido ou gás aquecido, como o ar. É mais rápida que a condução para transferir calor, sendo mais importante nos processos atmosféricos. Esse movimento de ar transfere calor ao redor do fogo, ajudando a espalhar as chamas. É por isso que perto de um incêndio, o ar quente pode ser sentido se movendo para cima. Radiação é a transferência de calor através das ondas eletromagnéticas. No caso do fogo, a radiação é responsável pela sensação de calor que sentimos ao nos aproximarmos de uma fogueira, mesmo que não haja contato direto com as chamas. A radiação viaja em linha reta e pode aquecer objetos à distância. 2.3 Tipos de incêndios florestais. Os incêndios florestais podem ser classificados em 3 tipos principais, de acordo com a área e a altura atingida pelo fogo. Os incêndios subterrâneos ocorrem na parte superficial do solo, afetando a matéria orgânica, que fica sob a superfície é completamente isolada da atmosfera e, em consequência, com grande falta de oxigênio, fazendo com que o fogo seja lento, sem chamas, mas com intenso calor e força destruidora uniforme. Os fogos subterrâneos ocorrem em locais onde existe grande acumulação de humus, e em áreas mal drenadas, tais como brejos ou pântanos, onde se produziram espessas camadas de turfa, e que por condições especiais, se encontram suficientemente secas. Já os incêndios superficiais, o tipo mais comum, atinge vegetação de porte baixo e médio, até cerca de 2 metros de altura, apresentando rápida propagação e podendo desencadear outros tipos de incêndio. Por fim, os incêndios de copa atingem as partes mais elevadas da vegetação, acima de 2 metros, como as copas das árvores, e são favorecidos pelo vento, apresentando alto poder destrutivo e sendo de difícil controle. A folhagem é totalmente destruída e as árvores geralmente morrem devido ao superaquecimento do câmbio. 2.4 Partes de um incêndio florestal. Um incêndio florestal é composto por várias partes que desempenham diferentes papéis em sua propagação e comportamento. O incêndio sempre começa através de um pequeno foco, que inicialmente tende a se propagar para todos os lados. Quando há predominância de uma direção do vento, há uma maior propagação neste sentido, do que ocorre a separação entre cabeça do incêndio, frente que avança mais rapidamente, e sua cauda ou retaguarda, frente que se propaga mais lentamente. Entre essas duas linhas existem os flancos, direito e esquerdo, de acordo com sua posição em relação à retaguarda e à cabeça. Por vezes, a inclinação do vetor vento pode fazer com que um dos flancos avance mais rapidamente que o outro. Neste caso, denomina-se flanco quente o mais rápido e flanco frio o mais lento. Dentro do perímetro do incêndio podem existir condições para que parte do combustível não se queime, formando ilhas. Essas condições heterogêneas podem acarretar também um retardo na frente de propagação em algumas áreas, formando bolsas e dedos. Quando há projeções, podem se formar os focos secundários, fora do perímetro da ocorrência principal, figura 13. É importante a identificação destes elementos antes do combate, pois dependendo da extensão da ocorrência, a borda de uma bolsa, se confundida com algum flanco ou cabeça, pode formar uma armadilha caso o dedo se una com o incêndio, aprisionando os combatentes, que neste caso estariam completamente cercados pelo fogo. 2.5 Fatores que influenciam a ocorrência e o comportamento dos incêndios florestais. O entendimento sobre a propagação do fogo pode ser abordado a partir do modelo do triângulo do fogo, em que entram o combustível, o oxigênio e o calor. Segundo Velan, 1995, além dessas características básicas, existem outras que devem ser analisadas de forma conjunta, como características climáticas da comunidade vegetal e relativa a fatores físicos do ambiente.
Os efeitos de cada um desses fatores podem variar conforme o local e a época do ano, causando uma grande variação no comportamento do fogo. Considerando as diferentes formas e níveis de interação, pode-se afirmar que cada incêndio apresenta características próprias de intensidade e propagação. Como visto anteriormente, o material combustível pode ser considerado como todo material de origem orgânica, como a serapilheira, troncos, galhos, etc., sendo considerado o principal elemento do triângulo do fogo. Torna-se importante o conhecimento das características do material combustível para poder prevenir ou controlar os incêndios. De acordo com o diagrama abaixo, figura 14, a localização e as características dos combustíveis florestais são, de uma forma geral, os principais fatores que regem o comportamento do fogo. Clima, topografia e o conteúdo de umidade existente no material combustível são os outros fatores que influenciam na propagação dos incêndios florestais. O relevo afeta os incêndios florestais, influenciando o clima e a vegetação. Superfícies com diferentes orientações e inclinações recebem quantidades variadas de radiação solar, o que impactam a temperatura e a umidade do solo. A inclinação do terreno exerce uma influência direta sobre a propagação dos incêndios florestais, pois quanto mais inclinado o terreno, mais rapidamente o fogo se espalha. Isso ocorre porque o calor gerado pelas chamas tende a ser transferido para cima, aquecendo a vegetação à frente do incêndio, o que facilita sua ignição. Além disso, o fogo em terrenos inclinados pode se propagar com o dobro da velocidade em comparação com áreas planas, já que o comportamento das chamas se torna mais inclinado, queimando a vegetação com maior eficiência. Esse efeito aumenta a dificuldade de controle do incêndio, uma vez que o acesso às áreas íngremes é mais complicado e a intensidade do fogo é maior. Portanto, a inclinação do terreno acelera a propagação do incêndio e torna o combate às chamas mais desafiador, conforme na imagem. Condições climáticas. O clima desempenha um papel crucial no comportamento dos incêndios florestais, influenciando desde a sua prevenção até o combate. Variáveis climáticas como precipitações, temperatura do ar, umidade relativa e ventos são determinantes na ocorrência e na propagação desses incêndios. A precipitação, por exemplo, é fundamental para a umidade do material combustível. Períodos prolongados de estimativa aumentam o risco de incêndio, enquanto chuvas regulares podem ajudar a mitigar essa ameaça. No Brasil, a distribuição das chuvas varia significativamente entre as regiões, afetando diretamente as condições de incêndio. O estado do Rio Grande do Sul, com sua distribuição equilibrada de chuvas, ilustra como as temperaturas climáticas locais podem influenciar a dinâmica dos incêndios. Além da precipitação, a temperatura do ar e a umidade relativa também afetaram a suscetibilidade dos materiais combustíveis e o comportamento ao fogo. Temperaturas elevadas podem acelerar o processo de combustão ao reduzir o teor de água nos combustíveis. A umidade relativa do ar é um indicador crítico de perigo de incêndio. Níveis baixos aumentam a secagem dos materiais combustíveis. O vento, por sua vez, é um fator dinâmico que pode intensificar a propagação do fogo ao fornecer oxigênio e transferir calor para materiais adjacentes. Assim, entender essas temperaturas climáticas é essencial para a gestão e mitigação de incêndios florestais. A relação entre variações climáticas e o comportamento dos incêndios florestais destaca a importância da taxa de propagação do fogo e da intensidade do fogo. A taxa de propagação, que pode ser medida em metros por segundo ou quilômetros por hora,
É fundamental para entender como o fogo se espalha em diferentes ambientes e classifica a velocidade como lenta, média, alta ou extrema. Modelos físicos e empíricos são usados para estimar essa velocidade, enquanto a intensidade do fogo é definida pela energia liberada por unidade de tempo e comprimento da frente do fogo, influenciada pela quantidade de combustível e seu poder calorífico. 2.6 Causas dos incêndios florestais. 2.6.1 Fatores naturais. A causa natural mais comum de incêndios florestas é a queda de raios, em particular nas regiões mais secas do Brasil, ainda que também possa ocorrer em áreas que apresentem linhas e infraestruturas elétricas, as quais propiciam a descarga elétrica atmosférica e permitem a sua descarga ao solo, produzindo uma ignição. O Brasil é no planeta o país onde ocorrem mais descargas elétricas. Esse fenômeno, causado por uma descarga elétrica atmosférica de grande intensidade, pode atingir o solo e causar incêndios florestais. Contudo, as ocorrências tendem a ser de menor extensão, visto que normalmente no Brasil, as descargas vêm acompanhadas de precipitações. Outra característica importante dos incêndios provocados por queda de raio é que eles podem se manifestar muitas horas ou dias após a ocorrência da descarga elétrica, pois a queda do raio por gerar uma combustão lenta que será incrementada posteriormente, quando as condições meteorológicas facilitarem a propagação, originando um incêndio florestal. Nesse sentido, após a trovoada, é importante realizar busca de locais onde se produziram as quedas de raios, com o fim de eliminar pontos quentes. Em 2023, o INPE registrou um aumento nos incêndios florestais em áreas onde raios secos coincidiram com vegetação densa e seca. A combinação de descargas atmosféricas com condições ambientais desfavoráveis, como vegetação seca e topografia complexa, é um fator crítico para o aumento de incêndios naturais no Brasil, conforme demonstrado pelas estatísticas do INPE. 2.6.2 Causas antrópicas. As causas antrópicas dos incêndios florestais representam uma preocupação crescente, especialmente em um contexto de mudanças climáticas e degradação ambiental. Essas causas humanas incluem práticas agrícolas, atividades recreativas, exploração florestal e atos criminosos, sendo responsáveis por uma parcela significativa dos incêndios que devastam florestas ao redor do mundo. Um dos principais fatores que contribuem para os incêndios florestais é o uso do fogo na agricultura. Muitas comunidades rurais utilizam queimadas para limpar pastagens e preparar o solo para o plantio. Embora essa técnica seja econômica e eficiente, ela frequentemente escapa ao controle, caso seja manuseada sem técnica, resultando em incêndios que se alastram por áreas florestais adjacentes. A falta de medidas de segurança, como a abertura de aceiros e o monitoramento constante, agrava ainda mais essa situação. As atividades recreativas ao ar livre também são responsáveis por incêndios florestais. Fogueiras mal apagadas, bitucas de cigarro descartadas em áreas secas e outros descuidos durante acampamentos podem facilmente iniciar incêndios. Mesmo sem intenção, a negligência humana pode levar a consequências devastadoras, como a perda de biodiversidade e o comprometimento de ecossistemas inteiros. A exploração madeireira, muitas vezes realizada de maneira ilegal ou irresponsável, torna as florestas mais vulneráveis. A remoção da vegetação nativa e a fragmentação dos ecossistemas alteram o microclima local, aumentando a inflamabilidade da área.
Além disso, a presença de máquinas e veículos durante operações florestais pode gerar faíscas que iniciam incêndios. Alguns incêndios florestais são provocados intencionalmente por indivíduos com motivações variadas, como vandalismo ou vingança. Esses incêndios são particularmente perigosos, pois são planejados para causar o máximo de dano possível, exacerbando a destruição ambiental e colocando em risco a vida de pessoas e animais. Esse tipo de incêndio possui algumas características peculiares como prova de intenção deliberada, como o uso de aceleradores, substâncias que facilitam a propagação do fogo, início em múltiplos pontos simultâneos, sugerindo planejamento, localização em áreas de difícil controle, aproveitando-se de condições climáticas favoráveis para a expansão do fogo. A Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, possui 2 artigos que tratam dos incêndios em matas e florestas nacionais e de atitudes que possam levar ao incêndio. No capítulo 5º dos crimes contra o meio ambiente em sua seção 2ª, dos crimes contra a flora, o artigo 41º afirma que provocar incêndio em mata ou floresta tem como pena reclusão de 2 a 4 anos e, além disso, uma multa. Se o crime for considerado culposo, a pena é reduzida de 6 meses a 1 ano, incluindo a multa. No artigo 42º, a fabricação, a venda, o transporte e a soltura de balões que podem provocar incêndios tanto em florestas como em áreas urbanas tem como pena a detenção de 1 a 3 anos ou multa, dependendo das circunstâncias do crime. 2.6.2 Reacendimento. As causas de incêndios por reacendimentos referem-se à reativação de focos de fogo após a extinção inicial, representando uma das principais fontes de grandes incêndios florestais. Esses reacendimentos ocorrem frequentemente devido à presença de material combustível remanescente, como cinzas e troncos queimados, que podem reaparecer sob condições climáticas adversas, como altas temperaturas e baixa umidade. A falta de um controle rigoroso durante a fase de rescaldo, que é a etapa final do combate ao incêndio, também contribui para essa reativação. O rescaldo visa eliminar qualquer possibilidade de reinício do fogo, garantindo que o incêndio não volte a se propagar. Durante o processo de rescaldo, as equipes de combate verificaram a área afetada em busca de focos de calor ou brasas ocultas que podem ainda estar presentes em escombros ou regiões. Essas áreas são tratadas com água, abafadas com terra ou removidas para garantir que o fogo seja completamente extinto. A eficácia do rescaldo é crucial para prevenir novos incêndios ou a reativação do fogo em áreas já controladas, destacando a importância de um trabalho meticuloso nessa fase final do combate. 2.7 Consequências ambientais. Os incêndios florestais têm um impacto devastador sobre o meio ambiente, causando danos à biodiversidade, ao solo e ao clima. 2.7.1.1 Danos à biodiversidade. A exposição ao fogo pode causar a morte imediata das árvores, especialmente aquelas que não possuem adaptações para resistir ao calor intenso, causando destruição de indivíduos e, em casos extremos, a extinção de espécies de vítimas. Além da morte direta, o fogo compromete a integridade estrutural das árvores, danificando a casca e o sistema vascular, ou impedindo uma condução eficiente de água e nutrientes, resultando em estresse hídrico e nutricional. A perda de folhas e ramos também reduz a capacidade fotossintética, impactando a regeneração das árvores.
Os incêndios florestais podem iniciar processos de sucessão ecológica, onde a vegetação que se estabelece após um incêndio pode ser diferente da vegetação original. Em algumas situações, a sucessão pode levar à formação de ecossistemas menos diversos e menos resilientes. O tempo necessário para uma recuperação completa do ecossistema pode ser extenso, dependendo da gravidade do incêndio e das condições ambientais subsequentes. Os incêndios florestais têm consequências devastadoras para a fauna. As florestas abrigam mais de 80% de todas as espécies terrestres de animais e insetos. Os incêndios causam a morte de muitos animais que não escapam das chamas. Além disso, os que sobreviveram enfrentarão sérias consequências, como lesões e problemas causados pela fumaça e chamas. A perda de habitat resulta em deslocamento de espécies, levando a conflitos territoriais e declínios populacionais. Os filhotes de diversas espécies são particularmente vulneráveis, pois não podem ter capacidade de escapar do fogo. A destruição do habitat também compromete a alimentação dos animais, uma vez que as fontes de alimentação, como plantas e pequenos animais, são devastadas. Isso pode resultar em uma escassez de recursos alimentares, afetando a sobrevivência da população da fauna. 2.6.1.2 Degradação do solo. Os incêndios florestais têm sérias consequências para o solo, afetando sua estrutura, fertilidade e saúde ecológica. Removem a cobertura vegetal que protege o solo, tornando-o mais vulnerável. A vegetação desempenha um papel crucial na prevenção do solo, e sua destruição resulta em um aumento significativo da erosão, especialmente em áreas inclinadas. A erosão pode levar à perda de nutrientes essenciais, comprometendo a fertilidade do solo e dificultando a regeneração natural da vegetação. O calor intenso dos incêndios pode alterar a estrutura física do solo, causando a compactação e a formação de crostas superficiais. Essas mudanças dificultam a infiltração de água, resultando em maior escoamento superficial e diminuindo a disponibilidade de água para as plantas. A queima da vegetação resulta na liberação de nutrientes essenciais para o solo, mas essa liberação é temporária e pode ser seguida por um empobrecimento a longo prazo. A perda de nutrientes como nitrogênio e fósforo compromete a capacidade do solo de sustentar a vegetação, dificultando a recuperação dos ecossistemas afetados. 2.6.1.3 Alterações climáticas locais e globais. Os incêndios florestais impactam o clima local e global. Eles liberam grandes quantidades de dióxido de carbono, CO e metano CH, intensificando o efeito estufa e contribuindo para o aquecimento global. Esse aquecimento favorece novos incêndios, criando um ciclo vicioso. Localmente, a temperatura nas áreas afetadas aumenta, alterando a circulação do ar e reduzindo a umidade, o que torna a região mais suscetível a novos focos de fogo. As nuvens de fumaça e partículas de fuligem podem bloquear a radiação solar, provocando um resfriamento temporário e prejudicando a qualidade do ar, afetando áreas distantes. Os incêndios também comprometem o ciclo hidrológico, aumentando o escoamento superficial e o risco de enchentes e deslizamentos. O calor extremo pode gerar nuvens pirocumulonimbus que provocam tempestades elétricas, iniciando novos incêndios. Esses efeitos contribuem para o desequilíbrio climático global e tornam os incêndios florestais um dos fenômenos mais influentes nas mudanças climáticas. 2.6.2 Consequências socioeconômicas. Os incêndios florestais não causam apenas danos ambientais,
mas também têm consequências socioeconômicas significativas, afetando diretamente as comunidades locais e a economia em geral. Os incêndios florestais podem resultar em destruição de propriedades, morte de pessoas e perda de vidas. Quando um incêndio atinge áreas habitadas, pode devastar casas, infraestrutura e meios de subsistência, levando ao desabrigamento de famílias. Em muitos casos, as comunidades que dependem da agricultura e da coleta de recursos florestais enfrentam a perda de suas fontes de renda, o que pode resultar em pobreza e insegurança alimentar. Além disso, os incêndios podem causar traumas psicológicos nas populações afetadas, com impactos duradouros na saúde mental e no bem-estar das comunidades. A perda de vidas humanas e a destruição de lar geram um efeito que pode levar a um aumento na migração forçada, na medida em que as pessoas buscam segurança e melhores condições de vida em outras regiões. Os custos econômicos associados aos incêndios florestais são substanciais e multifacetados. O combate ao fogo envolve gastos com recursos humanos e materiais, incluindo a mobilização de equipes de bombeiros, equipamentos e logística. Esses custos acumulam-se rapidamente, especialmente em incêndios de grandes ocorrências que podem interromper operações prolongadas. A perda de madeira e outros produtos florestais representa uma perda direta de receita para a indústria madeireira e para as comunidades que dependem da exploração sustentável das florestas. O impacto no turismo também é significativo. Áreas afetadas por incêndios podem se tornar menos atraentes para os visitantes, resultando em perdas econômicas para negócios locais que dependem do turismo. A agricultura também sofre com os incêndios, pois as terras agrícolas podem ser devastadas, levando à perda de safras e à redução da capacidade produtiva. Isso não afeta apenas os agricultores, mas também compromete a segurança alimentar local e regional. 2.6.3 Consequências para a saúde pública. Os incêndios florestais têm impactos prejudiciais à saúde pública, especialmente devido à poluição do ar e aos efeitos psicológicos sobre as populações afetadas. A fumaça proveniente dos incêndios florestais é uma mistura complexa de substâncias atmosféricas, incluindo material particulado fino, PM2.5, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis. Quando inalado, esse material particulado pode penetrar profundamente nos pulmões, causando lesões e danos aos tecidos pulmonares. Estudos mostram que a exposição à poluição do ar gerado por incêndios florestais está associada a um aumento no número de internações hospitalares por doenças respiratórias, especialmente em crianças e idosos. Condições como asma, bronquite e infecções respiratórias agudas são comuns em situações de exposição à fumaça. Além disso, uma exposição prolongada a essas substâncias prejudiciais pode levar ao desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer e doenças cardiovasculares. O monóxido de carbono presente na fumaça pode causar intoxicação e, a longo prazo, aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. Os incêndios florestais também têm impactos psicológicos significativos sobre as populações afetadas. O estresse e a ansiedade são comuns em comunidades que enfrentam ameaças constantes de incêndios ou que sofreram perdas devido a esses eventos.
A destruição de casas, propriedades e meios de subsistência pode levar a um sentimento de perda e insegurança, afetando o bem-estar mental das pessoas. Além disso, a exposição a traumas e a perda de entes queridos podem resultar em transtornos de estresse pós-traumático, depressão e outras condições psicológicas. As comunicações mais vulneráveis, como crianças e idosos, são particularmente suscetíveis aos efeitos psicológicos dos incêndios florestais. É essencial fornecer apoio psicológico e acesso aos serviços de saúde mental para as comunidades afetadas, a fim de minimizar os impactos a longo prazo. 2.7. Os incêndios florestais nos diferentes biomas do Brasil. Os incêndios florestais afetam de maneira distinta os diferentes biomas brasileiros, considerando suas características ecológicas e adaptações ao fogo. O cerrado é um bioma pirolítico, ou seja, dependente do fogo para diversos processos ecológicos. Muitas espécies vegetais desenvolveram adaptações que conferem resistência ao fogo, como cascas espessas e gemas protegidas. No entanto, o regime natural do fogo tem sido alterado pelas mudanças climáticas, com secas frequentes e temperaturas extremas, tornando o bioma mais vulnerável. O uso envolvido no fogo também está relacionado ao aumento dos incêndios, colocando em risco a biodiversidade local. Já a Amazônia é um bioma sensível ao fogo, pois sua vegetação não evoluiu com a presença frequente de queimadas. O desmatamento e a fragmentação florestal têm tornado a Amazônia mais suscetível a incêndios, especialmente durante os períodos de seca. Esses incêndios podem causar danos irreversíveis à biodiversidade e ao equilíbrio do ecossistema amazônico. A Caatinga, por sua vez, é um bioma que apresenta certa indiferença aos incêndios, pois suas espécies vegetais estão adaptadas a lidar com a escassez de água e a presença de fogo. No entanto, mesmo nesse bioma, os casos de incêndios têm aumentado devido à falta de manejo adequado do material combustível, como a retirada de lenha e a limpeza de áreas. Isso pode levar à manipulação da caatinga e à perda de biodiversidade. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos e ameaçados do mundo, estendendo-se por 17 estados brasileiros. Embora não seja um bioma adaptado ao fogo, os incêndios florestais têm se tornado cada vez mais frequentes, com um aumento significativo no número de focos de incêndio nos últimos anos. Em 2021, por exemplo, o Brasil registrou o maior número de queimadas em áreas de Mata Atlântica dos últimos 15 anos, com mais de 11,2 mil focos de incêndio. Nos Pampas, que abrangem principalmente o Rio Grande do Sul, a ocorrência de incêndios florestais é menos frequente, mas ainda assim preocupante. Este bioma é caracterizado por campos abertos e vegetação herbácea, onde o fogo pode ser utilizado como uma prática de manejo para renovar pastagens e controlar a vegetação. É importante ressaltar que, embora alguns biomas sejam mais resilientes ao fogo, os incêndios florestais, quando fora de controle, podem causar danos significativos à biodiversidade, aos serviços ecossistêmicos e às comunidades locais. 2.8. Prevenção e combate a incêndios florestais. Os incêndios florestais representam uma ameaça significativa à biodiversidade, ao clima e à saúde pública, tornando essencial a implementação de medidas preventivas eficazes. A educação da população sobre os riscos e causas dos incêndios é fundamental, incluindo campanhas de conscientização sobre práticas seguras, como o descarte adequado de materiais inflamáveis e a realização de fogueiras em locais perigosos.
A construção e manutenção de aceiros, que são faixas limpas de vegetação, são estratégias eficazes para prevenir a propagação do fogo. O manejo adequado do telhado, como a roçada e a capina, e o uso de técnicas alternativas ao fogo, como a compostagem, também são importantes para reduzir o acúmulo de material. Além disso, a implementação de sistemas de monitoramento e fiscalização, utilizando tecnologias como drones e satélites, é crucial para detectar incêndios precocemente. A aplicação rigorosa de leis e advertências para incêndios intencionais ou por negligência pode encorajar práticas perigosas. A mobilização da comunidade, com a formação de brigadas de incêndio e participação em campanhas de limpeza, fortalece o engajamento na proteção ambiental. A eficiência do sistema de comunicações é vital para reduzir o tempo de resposta entre a detecção de incêndio e as ações de combate. Na fase de combate, técnicas diretas como abafamento, isolamento e refrigeração, e indiretas, como contrafogos e aceiros, são utilizadas conforme as condições de incêndio, exigindo treinamento especializado e extensivo entre equipes. A disponibilidade de equipamentos adequados e uma infraestrutura bem planejada, como veículos de combate e centros de comando, são essenciais para uma resposta eficaz aos incêndios florestais. A integração dessas medidas e recursos é fundamental para proteger o meio ambiente e mitigar os impactos dos incêndios. Novas tecnologias de prevenção e combate aos incêndios florestais explora o uso de tecnologias avançadas para a detecção e controle de incêndios. Ele aborda métodos como sensoriamento remoto, uso de drones, imagens de satélite e sensores térmicos, que permitem a detecção precoce de focos de incêndio, bem como monitorar seu comportamento em tempo real. 2.9. Monitoramento em tempo real. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) realiza o monitoramento de incêndios florestais no Brasil por meio de um sistema de satélites que captam imagens e dados em tempo real sobre focos de calor e queimadas. Esse acompanhamento é feito com o uso de satélites de sensoriamento remoto, como o Aqua, Terra e o satélite geoestacionário GOES, que detectam áreas com temperaturas elevadas, identificando possíveis focos de incêndio. Esses satélites possuem sensores capazes de captar radiação infravermelha, que detecta o calor emitido pelo fogo, mesmo através de nuvens ou em áreas remotas. As imagens são processadas e analisadas pelo Sistema de Monitoramento de Queimadas do INPE, que gera alertas diários sobre a localização dos focos de incêndio. Além disso, o INPE utiliza esses dados para gerar mapas detalhados, indicando a extensão e a evolução dos incêndios, ajudando as autoridades a planejar estratégias de combate. Os dados coletados são disponibilizados ao público por meio da plataforma Queimadas, onde é possível acompanhar em tempo real a distribuição dos incêndios no território nacional, contribuindo para a tomada de decisões rápidas e eficazes na prevenção e combate aos incêndios florestais. Vale destacar que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, utiliza o termo queimada para se referir a eventos de queima de vegetação. O uso do termo queimada pelo INPE é uma escolha baseada na popularidade do termo no Brasil, embora a distinção técnica entre os dois conceitos seja relevante para a compreensão dos impactos ambientais e da gestão do fogo. 3. Considerações gerais. Os incêndios florestais representam um desafio ambiental e social de grande magnitude, com impactos devastadores sobre os ecossistemas, as comunidades locais e a economia.
podem ter origem natural como descargas atmosféricas e fatores climáticos, mas também são fortemente influenciados por atividades humanas, como queimadas agropecuárias, atividades recreativas e vandalismo. Além disso, fatores como o tipo de vegetação, a topografia e a ausência de práticas preventivas podem agravar a ocorrência e a intensidade desses eventos. As consequências dos incêndios florestais são amplas e profundas, afetando a biodiversidade, o solo, o clima, a saúde pública e o bem-estar socioeconômico das populações. A gestão eficaz dos incêndios florestais requer uma abordagem integrada e multidisciplinar, envolvendo políticas públicas, iniciativas comunitárias e a colaboração entre diferentes setores da sociedade. Investir em prevenção, educação e preparação é essencial para proteger nossas florestas e comunidades dos impactos devastadores dos incêndios florestais. Somente com um compromisso coletivo e ações concretas será possível minimizar esses eventos e promover a sustentabilidade dos ecossistemas florestais.